Amigos, boa noite. Eu sou Mauro Baeri e você está no nosso encontro ufológico, nosso encontro com os amigos, nosso encontro com a verdade. Hoje é 8 de maio de 2025, esse é o nosso programa número 11, é isso? 11 ou 12? Desculpa, 12. Depois a gente faz a contagem aí que nós falhamos, não, né? Teve 2 vezes que não deu para fazer o programa, uma vez que não... É o 11, né? Porque a semana passada não teve, por causa do feriado de 1º de maio. Hoje estou aqui com 2 amigos, 2 velhos conhecidos, né? Principalmente o amigo Valdeci Braulio, né? Braulio, tudo tranquilo, Mauro? Tudo bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o convite. Temos também a grata surpresa aqui do amigo Eduardo. Boa noite a toda a audiência, boa noite, Mauro, Germano, Valdeci. Pode chamar de Braulio. Braulio é mais um nome de guerra. Pessoal, antes de começar, eu queria digamos, dar os parabéns aos nossos amigos que são católicos. Finalmente foi escolhido no programa anterior. Eu manifestei meus sentimentos aí pelo passamento, né, do Papa Francisco. Eu não sou católico, mas pelo menos não atualmente, né, fui criado como católico, né, na minha infância. E a gente sabe da expectativa que isso gerou, né? Então aí os parabéns aí pela escolha do novo Papa. Fumaça Branca, ele é um norte-americano, esqueci o sobrenome, mas o nome de batismo dele é Robert. E ele adotou, parece que o nome de Leão XIV. Leão XIV. Então, desejamos tudo de bom aí ao novo Papa. E aí, antes de apresentar o Braulio, falar porque ele está aqui, uma pergunta aí para os 2 amigos. Isso eu vi um ufólogo fazer, o colega da ufologia, o Renato Mota. Alguma expectativa de talvez o novo Papa ajudar na questão da desacobertamento da ufologia? Será que ele vai comentar alguma coisa? Você sabe que eu acredito que a humanidade está num momento de transição. E nesse momento de transição é sempre uma oportunidade para a gente receber novas informações, né? De repente novas possibilidades, e um novo Papa é sempre uma perspectiva boa, né? De repente alguma coisa que está ali no Vaticano, ali fechadinha nas bibliotecas, quem sabe a gente tem acesso brevemente, né? Que seria muito bacana, né? Porque eu vou querer saber a sua opinião, Eduardo, só um comentário. Sempre que pessoas assim de cargos, em funções de extrema importância, como por exemplo o presidente dos Estados Unidos, sempre que está para entrar um novo presidente, surge essa expectativa. Será que finalmente... O que você acha, Eduardo, nesse caso do Papa aí? Eu creio que a expectativa é firme, porém eu creio que não existiria uma revelação, justamente por causa da repercussão, né? Porque mudaria totalmente a história. Você acha que vão tentar continuar mantendo em segredo, então? Seria isso? Eu creio que vai ser até que haja uma revelação assim mais abrangente. Eu tenho certeza, sabe, que do Vaticano não haveria um tipo de... Com devido respeito, a gente poderia falar desse mato não sai coelho, seria isso? Sim, é bem por aí. Perfeito, não, legal. Eu acho que são 2 pontos de vista assim, Já estou mais otimista. Você está mais otimista. Eu acrescentaria o seguinte, eu acho que vai depender do que acontecer na ufologia daqui para frente. Eu concordo com o Eduardo que seria, digamos, uma diretriz do Vaticano, mas se de repente os fatos, digamos, forçarem uma outra postura, quem sabe, né? Eu convidei o amigo Braulio pelo seguinte: o Braulio tem depoimento dele aqui no meu livro, certo? É uma das pessoas que me ajudou a compor esse livro, né, dos 57 casos. E o Braulio talvez já tenha visto alguma coisa na ufologia, mas o Braulio está aqui pelo seguinte: ele fez uma coisa que muita gente gostaria de fazer nessa vida e poucos conseguem. O que será que é? Não pense em bobagem não, amigos. Não pense em bobagem. O Braulio esteve 15 dias no Egito em 2017, é isso? 2017, 15 dias. O curioso, eu não posso negar, coloquei uma mochila nas costas e fiz o meu roteiro
sozinho. E vou dizer uma coisa a vocês, hein? Quando a gente faz esse tipo de turismo, né? Um turismo independente, você vai para determinado local e se aquele local de repente te chamou a atenção, você não está preso a um pacote de viagem. Preso a um pacote, além do que você vai economizar muito. Isso, né? Essa seria uma pergunta que eu acho que o público talvez esteja fazendo. Primeira coisa é o custo. Assim, de forma muito rápida, para se chamar a curiosidade de alguém. Na época foram quantos, digamos, $1.000? Olha, em 2017, $1.800 eu gastei, mas já incluía a minha passagem de ida e volta, né, pela Ethiopian Airlines. Maravilha. E também uma hospedagem simples, básica lá no Egito, né, um hostel, alimentação, transporte, né, ida do Cairo para Luxor, para Assuan, isso de trem. Então, todo o meu custo foi $1.800. Ou seja, hoje em dia, se você for viajar por um pacote onde se inclui hotel 5 estrelas, privilégios, tradutores, está na faixa de $3.000, $4.000, né? Que acaba sendo uma diferença muito grande. Sim, com certeza. Ô Braulio, é o seguinte, você fez parte já do nosso grupo 19 de maio, né, de estudos ufológicos, está meio desativado e tal. E, entre aspas, né, a gente conversando aqui um pouco antes, né, mencionamos o termo especialista no Egito, mas você não se considera, digamos, especialista. Você é um apaixonado pelo Egito, você poderia dizer isso? Eu sou um apaixonado. Eu tenho 61 anos. Eu tinha 54. Eu acho que daqueles 54, daquele momento, pelo menos 50 anos eu fiquei esperando por aquele momento, por incrível que pareça, né? Ou seja, é algo que se iniciou lá na minha infância, eu não posso negar, né? Agora, por quê? Esse é o detalhe, né? São mistérios, né? E você também gosta de ufologia, a gente se conheceu através da ufologia. Sim, aí vem a minha primeira pergunta, digamos, mais importante. Tem alguma relação ou são coisas distintas, né? Ou dá para relacionar? Gosta de ufologia e também gosta de Egito, por quê? Olha, não tem como você não relacionar o Egito e a ufologia. Por quê? Quando você vê aquelas maravilhas, né, que estão ali no Egito, você automaticamente diz assim, mas como isso foi feito? Que tecnologia foi utilizada, né? Por exemplo, no caso das pirâmides no Cairo, né? Que é impactante. Eu até diria que é o ponto alto do Egito, a nível de turismo, isso já há centenas de anos, realmente são as 3 pirâmides lá em Giza, né? Gizé. E agora, quando você está de frente com aquelas maravilhas, não há como negar que você começa a pensar assim, mas como isso foi feito, né? Segundo a egiptologia, há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Ou seja, 5.000 anos. Aí você pensa, você entra, por exemplo, dentro da câmara do faraó e você descobre que as pedras internas que estão ali na câmara do faraó, cada uma pesa em torno de 80 toneladas e é de granito. Perdão? Caraca, 80 toneladas? Granito rosa, e que vieram, esse granito veio de 800 quilômetros daquele local, ali na região de Assuan, onde havia umas grandes pedreiras de granito rosa. Aí você pensa assim, mas 800 transportar uma pedra... Na versão oficial, como teria sido feito esse transporte? Então, mas essa versão oficial... O que a versão oficial diz? Ela diz, mesmo que você não concorde com ela, o que ela diz? Eu sou bem sincero, eu fiz um curso recente agora no final do ano, um curso de 4 dias pela USP, né? Isso online. E era um doutor da USP, né? Um ufólogo, um especialista especialista da arqueologia. E eu fiz uma pergunta, entre aspas, né, a respeito desse transporte. Aí eu fiquei surpreso quando ele diz assim, não, mas isso é uma técnica muito fácil que é explicada, simplesmente se corta e coloca dentro dos barcos e se traz pelo Nilo, né? Só que eu
É uma resposta que infelizmente a mim não convence. Eu fico imaginando, primeiro como você vai fazer o corte, que ferramentas você vai usar. Exatamente. Aí você corta, você tem que tirar, né? Ela está ali naquela, deve ser uns blocos enormes de rocha, como é a pedreira, né? Que a gente mais ou menos imagina que seja. A pedreira que é nada mais é do que uma rocha gigantesca, que uma parte dela, me corrija se eu falar bobagem, uma parte dela está acima da superfície e uma parte está abaixo. Com certeza. Aí você vai ali, faz o corte. Ok, você cortou, só que você tem que, digamos, desencaixar daquilo ali. Você faz o corte. Aí ok. Só que você tem que levar até o rio, onde está o barco. E o que você tem entre a parte seca e a água? Lodo, né? Lodo, lama, e aí afunda, é mole, e aí como é que você transporta? Então, realmente, eu sempre entendi o seguinte, eu ouvi uma vez falando, que absurdo, ninguém pode afirmar que foram extraterrestres que fizeram as pirâmides. Ok, eu concordo com essa afirmação. Agora, me parece que foi usada alguma tecnologia ali desconhecida. Com certeza. Porque eu já conversei com engenheiros e tal, o pessoal fala, não se faz isso, não se conseguiria fazer uma construção igual hoje em dia. A gente acha vídeos no YouTube onde o pessoal tentando colocar coisas mais leves, né, em cima de um caminhão, né? Você já viu alguma coisa assim, Eduardo, pessoal? Falando, só complementando um pouco, né? Acaba sendo assim muito surpreendente, né? Porque o fato não é somente do transporte, né? Mas o corte é no local e você tem que cortar os 4 lados, né? Não é somente. Perfeito. Né? Todas as partes. 6 lados. E o deslocamento do ponto que ela está, né? Até chegar, vamos dizer, enfrentando lodo, enfrentando lá. Então, como é que se levanta uma pedra de 80 toneladas? Né? Você fala assim, se considerar são 4 lados, né, os principais, né, lógico que as dimensões são outras, mas, né, seriam 6 lados, né? São 6 lados. Não, 1, 2, 3, 4. 5 lados, né? O sexto é a base. Não, perfeito, né? O sexto aqui já está para fora, digamos, já está aqui para fora. Mas perfeito, você vai cortar 1, 2, 3, 4 e 5 a parte de trás. Você tem que tomar ela. E a parte de trás. Tem uma perfeição geométrica, né? Sim, porque sim. senão não encaixa depois. E aí, como é que faz, né? Você pode até dizer, não, você leva ela bruta e faz o acabamento lá. Mas de qualquer forma que se fosse pensar, na prática é difícil. A teoria é fácil falar, né? A teoria, ou você colocar isso num... Eu peço licença aqui, só uma explicação, eu estava abrindo eu estava conversando aqui com meu amigo, né, eu tenho um amigo, às vezes ele me ajuda nas pesquisas ufológicas, sabe, Eduardo? É o John. Conhece o John? Não conheço. Conhece o John, meu amigo? Não conheço. É o nome que eu dei aqui para a inteligência artificial, né? Em homenagem ao John Lennon. Aí eu perguntei alguma coisa sobre... Ele mencionou helicóptero de Ábidos. Sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Nós estamos, portanto, descrevendo o Cairo, né? As pirâmides estão ali no Cairo, exatamente o ponto, a cidade principal do Egito, onde tem um aeroporto internacional. Então, quando você faz um voo, você sai daqui do Brasil. No meu caso, eu saí do Brasil, fui até Addis Ababa, na Etiópia, 8 horas, aliás, 12 horas de voo até a Etiópia. Tive que esperar 8 horas para fazer uma mudança de avião e aí peguei o Egyptair, desci no Cairo, tá certo? Só que do Cairo até Luxor, porque os UFOs de Ábidos fica ali naquela região sul do Egito, próximo a Luxor, né? Que antigamente era conhecida como Tebas, né? Era conhecida como Tebas na época do grande Império Egípcio. De Tebas até Ábidos, né, que é o templo de Sete I, onde está exatamente os UFOs, chamados UFOs de Ábidos,
são mais ou menos 2h30, 3 horas, e tem que ser em algo semelhante a um Uber, porque você não tem ônibus, você não tem trem, e além de ser uma região assim extremamente, vamos dizer assim, bem cuidada pelo exército egípcio, né? Eu, por exemplo, fui escoltado às 2h30 pelo exército egípcio, por incrível que pareça, né? E a grande vantagem minha naquele acontecimento é que eu estava com a camisa da seleção brasileira, né? A amarelinha, ainda não estava vermelha ainda, né? A amarelinha. E de repente era eu e uma moça francesa que eu conheci lá na hospedagem onde eu estava lá em Luxor. E aí o motorista, ele parava a cada meia hora, né? Existia uma guarita. E eles perguntavam, né, pro motorista. O motorista falando árabe, eu sei que de repente eu entendia, né? He is Brazilian, né? And she is from French, né? E aí eles falavam, I'm from Brazil, né? Aí todo mundo sorria, por incrível que pareça. Foi muito legal porque abriram boas possibilidades para mim quando eles percebiam que eu era brasileiro, né? E falavam a respeito de Neymar, né? Neymar, né? Zico e Pelé. Era o que eu consegui entender, né? Mas foi muito bacana. Aí quando você chega lá em Ábidos, no templo de Sete I, que é um templo que foi construído por Sete I é o pai de Ramsés II, né? Da 19ª dinastia, mais ou menos 1300 a.C., mais ou menos isso, né? Esse período. E eu fiquei até surpreso, porque na verdade eu decidi ir para esse templo, para esse local, quando eu estava aqui no Brasil. Eu falei, não, eu quero saber se isso realmente existe ou é uma mentira. Né? Isso momento. Que você fala seria os ufos de Ábidos. Tá, né? E explicando aí pro nosso público aí por que ufos, o que tem que ter. Se chama ufos porque quando você vê a pilastra que está exatamente logo na entrada do templo, né, na parte interna, você vê algo que lembra muito um helicóptero. Você vê algo que lembra um submarino ou um tanque, vê um outro elemento que parece um jato, mas tudo agrupado na mesma pilastra, ou seja, em menos de 1 metro linear. Aí você, segundo a ciência, né, segundo os egiptólogos, ciência oficial, isso, se usa o termo palimpso. Eles dizem que foi simplesmente um hierógrafo que teve que ser refeito de um outro reinado em cima do outro. Tá, eu já vi essa teoria só para tentar entender. Seria o seguinte: você ter um desenho, né, na pedra, aí você por algum motivo quer mudar aquele desenho e vai fazer outro em cima. Aí a junção dos dois, o que está embaixo e o que está em cima, por uma coincidência, daria aquele. Só para dar uma dica ao pessoal de casa. Se alguém quiser pesquisar isso na internet, o que ele deve digitar? Pesquisar agora. Basta digitar ufos e a palavra Ábidos, escrita com Y. A-B-Y-dos. Ábidos. Perfeito. Então você automaticamente vai abrir a figura. Ou seja, teria que ter assim vamos falar de probabilidade, né? Não dá para fazer cálculo, uma probabilidade, né, muito pequena de você fazer coincidir, né, e ficar muito parecido com o helicóptero. Que mais? Um tanque de guerra, um submarino e um jato, né? Mas o helicóptero é fantástico. Ou seja, é perfeito. Por uma coincidência de sobreposição de desenhos, você conseguir no espaço de quanto? De 1 metro linear. Um metro você surgirem 4 figuras extremamente parecidas com coisas. Tá, ok. Eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena, não vou dizer, mas na Loto, né? Como é que chama mesmo? A quina, né? É uma teoria, a gente mais tem fácil, que ser. Né? Ok, existe essa teoria. Sim, existe. E qual seria a outra teoria? Teriam existido máquinas semelhantes no passado? Ou então, uma coisa que eu pensei uma vez, da sua opinião, alguém de repente sonhou, teve uma visão do futuro e viu essas máquinas e desenhou na pedra também?
eu por acaso não descobri nenhuma versão assim falando a respeito disso, desse caso específico, né? Algo que dissesse assim, não, foram os extraterrestres que fizeram. Mas de repente eu acho que pode ser um aviso, né, para o futuro. Eu coloco dessa maneira. Porque Alguém que seria digamos, uma profecia de tecnologia futura gravada na pedra? Pode ser, né? Interessante. Pode ser. Tem mais. Mas é lógico que não se prova e a egiptologia oficial jamais vai admitir isso. Eu compreendo. Mas eu acho que a gente precisa pensar nessas possibilidades porque o mundo está mudando, né? A gente está começando a descobrir coisas que a gente não conhecia, né? Tá certo? Eu acho que a ciência como um todo está avançando em direção à espiritualidade. Mas automaticamente a espiritualidade eu acho que tem uma certa relação com a ufologia também. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, só para não perder aqui a ajuda do amigo John. Ele mencionou a inteligência artificial, para quem está começando a mexer ou ainda não mexe, tem uma hora que ele acerta bastante, traz muita informação importante, até porque ele faz um compilado de coisas que existem em sites e tal, mas tem hora que erra. Sem saber se está certo ou está errado, vou te perguntar, Braulio. Ele menciona aqui o templo de Éfido, seria EFDU. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Então aqui ele inverteu. Para mim ele respondeu aqui, eu vou ler exatamente o que o meu amigo John escreveu. Ele escreveu Éfido, né? EFDU, escrevendo o seguinte: o templo de Éfido contém hieróglifos que alguns interpretam como representações de tecnologia avançada ou extraterrestre. Mas essas interpretações são questionadas por especialistas. Só a primeira pergunta: está correto o termo? Ele escreveu invertido aqui. Eu acredito que seja EDFU. 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 É o templo de Édifu. Só que eu sou bem sincero, eu não estive nesse templo. Édifu não, mas eu estive em Denderá, que fica muito próximo a Ábidos, onde você faz certeza, vê se você acha alguma coisa, a gente comenta alguma coisa. Qual que você esteve aí? Repete o nome? Em Denderá. Denderá. E o que é um templo também, é isso? Denderá é um templo dedicado à deusa Hathor, né? E fica mais ou menos 1h15, 1h30 de Ábidos, né? Que é o primeiro templo que eu acabei de abordar. E em Denderá você encontra a chamada Lâmpada de Denderá, que é muito famosa, né? Então você, nesse templo, você encontra nas paredes, né, algo que lembra muito uma lâmpada, só que parece que... Você lembra uma lâmpada moderna? Ou como se fosse uma berinjela que tem aparentemente um filamento dentro, que você vê esse filamento no desenho, lá nas paredes, lá em Denderá, certo? E você vê alguns seres segurando, né, como se fosse esse elemento. E parece ser uma lâmpada, realmente uma lâmpada moderna. Só que daí vem exatamente aquele questionamento, né? Mas nós estamos falando de 2000 a.C., né, no mínimo, né? Ou seja, esse desenho mostraria como se fosse um aparelho, uma estrutura transparente, né? Isso? Uma estrutura transparente. Isso. São esculpidos na parede. Sim, mas o desenho mostra como se fosse algo transparente. Ou seja, só você digitar aqui lâmpada de Denderá que você vai ver perfeitamente, né? Ou seja, vocês podem dizer, o desenho mostra como se fosse um artefato tecnológico. Como se fosse um artefato tecnológico. Que pela ciência oficial, pela história oficial, não existiria na época. Com certeza não, né? Com certeza não. Aí dizem, a egiptologia diz que simplesmente estavam querendo representar uma flor de lótus ou algo semelhante, né? Só que realmente não lembra uma flor de lótus, não lembra, né? O desenho não lembra. Bruno, uma pergunta. Você fala muito dos egiptólogos, que obviamente são qualificados, eles obviamente têm muito orgulho do país deles, de toda essa história. Mas assim, deixa eu formular bem a minha pergunta. Essas novas teorias, que por exemplo que eles teriam tido acesso a tecnologias não conhecidas hoje em dia, isso traria um demérito, talvez para aquilo que eles acreditam? Por que você acha que eles são tão resistentes a essas outras possibilidades, digamos? Olha, eu sou bem sincero, eu acredito que, eu até entendo que o povo egípcio, né,
atual, que está ali nesse momento lá no Egito, né, que são os árabes, né, os árabes muçulmanos, né, 95% da população do Egito são os muçulmanos, né? Povo muito bacana, né? Povo muito bacana. Você foi bem acolhido lá? Fui muito bem acolhido, não posso negar. Tá Independente certo? da situação econômica, política que possa estar acontecendo hoje em dia, é uma viagem que você recomenda para quem? Não, com certeza recomendo, e eu até entendo, né, que o povo egípcio, ele fala com muito orgulho daquilo tudo, né, que a gente tem o prazer de conhecer lá no Egito. Então ele não quer abrir mão dessa possibilidade de ter que não sejam pelo povo egípcio, né? Entendi, perfeito. Tem esse detalhe. Respondeu a minha pergunta. Na verdade, são 5.000 anos de história, isso a gente não pode negar, e de pelo menos 3.000 de grande poder. Você tocou eu quero fazer uma pergunta bem específica. Mas em Denderá tem mais coisa interessante. Opa, não, então pode falar que depois eu faço pergunta. Então, em Denderá, além da lâmpada, que eu acho algo assim muito interessante, você vai encontrar nesse templo de Denderá também o que nós chamamos de zodíaco de Denderá, que está exatamente estava numa das câmaras, né, de uma das salas. E você olhou para cima, está no teto essa figura? No teto, né? Só que hoje em dia o que tem ali é uma cópia, uma réplica, porque o Napoleão Bonaparte, quando esteve lá conquistando o Egito no século XVII, se não me engano, 17 para 18, ele viu aquilo, aquele teto onde ele observava estrelas, constelações, acontecimentos astrológicos. Conclusão, ele viu aquilo como algo relacionado à tecnologia. Então ele ordenou, né, que retirassem o teto e que fosse levado para Paris. E realmente o original está até hoje lá, acredito que no Museu do Louvre, em Paris. Escolha, né? Só uma das imagens que o Eduardo gentilmente, qual que é a mais... tentar mostrar na câmera ali. Se você mostrar essa daqui, você vai ver supostamente como era a de baixo, né? Porque a de cima eu acho que ninguém vai ver, mas essa de baixo talvez dê para enxergar. Só coloca mais perto. Eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos quem tiver em casa depois também pode pesquisar. É só uma tentativa. Se não der certo, pessoal, desculpa aí nossos recursos técnicos aí. No caso desse... O que representa essa imagem? É o primeiro zodíaco que é registrado na história da humanidade. E segundo a ciência, e isso é a avaliação da ciência, ele realmente relata o sistema solar, os planetas, né, a constelação da Via Láctea e outros sistemas, e até alguns acontecimentos do tipo meteoro, por exemplo, né? Tá certo? Agora, o que você vê lá no Egito é exatamente a parte de cima, que ela tem essa coloração, né? Tá certo? A coloração é essa, mas supostamente embaixo seria no período do Império Egípcio, né? O que eles colocaram? Bom, Napoleão foi lá, pegou o negócio, pegou o teto, levou para a França. E aí os egípcios foram obrigados a fazer uma cópia para colocar ali, para que a gente pudesse ver exatamente o que eles construíram, né? Tá certo? E isso daí é muito respeitado, né? Esse desenho, esse acontecimento, a ciência admite, né? Se você quiser falar alguma coisa, né? Mas é ciência mesmo. Só interrompa nosso bate-papo aí, esteja legal. O Brother, eu sei que são várias coisas, depois pode retomar. Você mencionou desde o começo da nossa conversa algumas questões referentes a período, tantos anos antes de Cristo, etc. A minha pergunta é a seguinte: existe uma teoria de que vários desses monumentos são muito mais antigos. Quero saber se você já ouviu, primeiro se você já ouviu falar nessa teoria, como essa teoria apontaria para quantos anos de mais antigo do que se diz, e se você concorda, discorda ou parcialmente dessa teoria. Olha só, vou falar uma resposta que de repente vai contemplar tudo isso. Você já parou para pensar que os grandes faraós, quando começaram a surgir lá no Egito, né, supostamente há 3.000 a.C., Narmer, será que de repente vou falar do Cairo, será que ele não viu aquelas pirâmides
e ao lado ali a esfinge e pensou assim: nossa, esqueceram alguma coisa aqui, mas não tem proprietário, eu acho que eu vou pegar para mim. Mas está meio feinho alguns detalhes, né? Está meio feinho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma aqui, mas põe meu nome aqui, do lado aqui, porque sou eu que estou reformando, já que não tem habitante. Eu acho que eu posso tomar, né? Mas essa é a minha concepção, porque eu acredito que deva ter sido construída, essa é uma opinião minha, tá bom? Mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, pela civilização Atlantis. E do ponto de vista arqueológico, tem alguma evidência disso? Existe exatamente pesquisa dos últimos 10, 20 anos, né, que é considerado recente. No caso da esfinge, por exemplo, agora eu vou falar da esfinge, né? Vamos lá. Você vê a esfinge, só para a gente sendo corrigir, a esfinge é um corpo de leão e a cabeça de um faraó, é isso? Exatamente, é aquilo que fica exatamente já vou falar sobre em frente às 3 pirâmides, no mesmo complexo chamado complexo de Gizé. Então você tem as 3 pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, e do lado, à frente, vamos dizer assim, dando guarita às pirâmides, você vai encontrar a esfinge, que é exatamente o corpo de leão e cabeça de faraó. Só que tudo indica também que a cabeça original não era de um faraó, Tudo indica que o Quefren, que foi o filho de Quéops, deve ter se apoderado daquilo também, porque a cabeça de Quéops ali naquela estrutura ficou muito fora de proporção. Seria como se fosse uma pessoa normal com uma cabecinha assim de boneca, ou seja, não faz sentido, Tá. E sobre a questão da idade, por exemplo, da esfinge, o que indicaria ela ser mais antiga? Então, os pesquisadores, sérios, que fazem os arqueólogos, os que fazem as pesquisas, eles datam exatamente desse período de 10, 12 mil anos atrás, que seria um período de chuva intensa. Porque ela tem algum resquício? Tem os desgastes na vertical. Seria erosão, é isso? Uma erosão por água. Por água. Por água, não por areia, mas sim por água. Tá certo? Mas aquele local, segundo os dados, chove pouco. O único período que choveu em grande quantidade foi há 12 mil anos atrás, e não recentemente, não há 5 mil anos atrás, porque supostamente foi Quefren que mandou construir, mas Quefren é de 4.500 anos atrás, Tá certo? Então é incompatível com o que se... Ou seja, é uma teoria que ela tem um fundamento. Tem um fundamento. Não dá para se descartar como simplesmente alguém tirou da... E tem até outra coisa muito interessante, inclusive isso eu vi recentemente e ontem fui rever novamente só para relembrar, para falar aqui para vocês. Me parece que um grande estudioso aí da área da egiptologia, um egiptólogo famoso, se eu não me engano é o Robert Bauval, se eu não me engano o nome dele é esse. Parece que ele fez umas pesquisas, mas foi uma pesquisa recente com os equipamentos modernos de computadores, supercomputadores, e foi feita a seguinte colocação: seria possível calcular para mim, isso falando para a IA, exatamente uma IA como a sua aí, É lógico que talvez um pouco mais sofisticada, Não fala mal do meu amigo John, não. O John tem me ajudado bastante. Um pouquinho mais sofisticado que o John, quer dizer, algo assim, talvez um pouco mais detalhado, tipo o John do pessoal da NASA, Entendi. E aí perguntaram pro supercomputador: em algum momento da humanidade, será que nós tivemos sobre as pirâmides de Gizé, sobre as 3 pirâmides, alguma constelação bem em cima? E o computador deu como resposta que há 10, 12 mil anos atrás, exatamente em cima das pirâmides, estava Órion. A constelação de Órion, que são 3 estrelas. Como cinturão de Órion. São as 3 Marias.
E que justamente elas têm aquela, de mostrar aqui, não sei se dá mostrar, seria essa posição mais ou menos, que é exatamente a posição das três grandes pirâmides. Né? Eles não estão exatamente alinhadas, mas mais ou menos assim. Mas ele ainda fez outra pergunta. Qual? Em cima desse mesmo raciocínio, ele perguntou o seguinte: será que existia alguma dessas constelações exatamente para onde a esfinge está olhando? Né? Onde ela está direcionada, supostamente olhando, né? Que no caso agora é o faraó. Aí a resposta do John, o supercomputador, disse sim para Sírios, para a constelação de Sírios. E para quem gosta de ufologia, acompanha um pouco, são onde, em tese, nós temos recebido visitantes aqui, né? E segundo a tradição, Sírios e Órion. Segundo a tradição egípcia, né, que é relatada nas histórias do Egito, que isso está lá na história verídica, né, que é traduzida, dizem que Osíris, né, o grande deus Osíris, veio de Órion, assim como a grande deusa Ísis, né, a grande mãe, veio de... Sírios. Acabei de falar, de Sírios, exatamente, né? Tá certo. Isso é relatado então, na história do Egito. Então, ou seja, a teoria que vamos dizer que surge disso é o seguinte, então, esses deuses egípcios, né, adorados pelos antigos egípcios, seriam, na verdade, ou possivelmente extraterrestres? É essa a teoria? Há grande possibilidade, né? Tá, tudo indica que sim, né? Existe alguma descrição, deixa eu formular a pergunta, se existe alguma descrição da aparência de faraós ou alguma coisa que possa reforçar isso? Relatando a respeito de Osíris inicialmente, né? Osíris é retratado nas imagens no Egito como sendo um homem, né? Aparentemente um homem, né? Mas é um deus de cor verde. Ou seja, ele é um deus com aparência humana. Aparência humana, mas de cor verde. A pele verde. E isso existem imagens, é isso? Não, sim, todas as imagens de Osíris relatam essa cor verde. Cor verde. Né? Quer dizer, obra do acaso? Quem sabe? Ou quem sabe não? Sim. Pode ser que seja menção a um outro ser. Né? Ou seja, um ser que não seja plenamente humano, né? É isso que eu quis dizer. Não, sim. Mas existe também dentro dessa sua pergunta um grande faraó, né? Da 18ª dinastia, né? Que inicialmente conhecido como Amenófis IV, filho de Amenófis III, né? Mais ou menos 1500, 1600 anos antes de Cristo. E Amenófis, ele não queria mais que o povo adorasse Amon-Ra, né? Amon, tá certo? O deus Amon. Nesse momento, o Império Egípcio, né, a corte egípcia, ela estava localizada em Luxor, né, que é o sul do Egito, né, que são 12 horas de trem do Cairo. Então, o faraó Akhenaton, né? Aliás, desculpe, ele inicialmente chamava-se Amenófis IV. Então ele, vamos dizer assim, ele brigou com a corte, brigou com os sacerdotes e comprou uma briga pesada, né? Porque naquele momento o grande deus era Amon, né? Amon-Ra. Conclusão, ele resolve tirar a capital dali e ele, segundo a tradição, né, segundo a história, ele pega um barco indo em direção ao Nilo, né, descendo em direção ao Cairo, e depois de umas 3 horas, 3, 4 horas de barco, ele manda o barco parar num deserto, e ele ali no deserto, se diz a tradição, né, eu não posso dizer se realmente está relatado ali pela egiptologia ou se de repente é algo que vem, por exemplo, das tradições esotéricas, né? Se diz que ele recebeu o contato
de algo que ele chamou de disco solar. Disco solar. Disco solar, chamado, que passou a se chamar Atom. Então, Atom é o deus que é representado pelo disco solar, e foi exatamente Disco solar. Akhenaton, né? Ele mudou o nome a partir daí. Ele passou a se chamar Akhenaton e não mais Amenófis. Ele não você não usou a palavra sol, você usou a expressão disco solar. Disco solar. Disco é redondo. Disco é redondo. Solar, talvez que muito brilhante, que emite muita luz. E tem um outro detalhe, né? Que dizem que esse disco solar falava com ele. Opa! Mas como que o disco solar vai falar com uma pessoa? Mas então não era simplesmente o Sol. Talvez fosse, quem sabe, até porque assim, se ele sai dali, pega o barco, foi de dia, né? Se foi de dia, já tinha o sol lá desde a hora que ele sai lá. Exatamente. Não vai esperar, o sol não vai aparecer 3 horas depois. Se fosse de noite, aí é que não ia ter um sol visível mesmo, né? Para aparecer Então, seja de dia, seja de noite, descrever uma visão, aparecer alguma coisa que ele chama de disco solar, chama atenção, né? Dá para se imaginar alguma outra coisa que não o Sol, né? Que é a estrela que nos ilumina, que está a 150 milhões de quilômetros de distância, aproximadamente. Né? Fazendo uma analogia simples, né? Eu sempre me questiono, né? E a ufologia sempre coloca isso que eu vou citar também. Será que a estrela de Belém também não é o mesmo caso do disco solar de Akhenaton? Né? Ou chamada estrela de Belém, ela caminhava e parava, né? De acordo com a caminhada dos 3 reis magos que apresentou o local onde Jesus nasceu. Mas fica meio inviável ser simplesmente uma estrela. Como é que você vai se guiar por uma estrela? A estrela não é difícil. O cometa, ele tem a trajetória, sabe? Ele passa e depois desaparece. Eu pesquisei um pouco sobre a estrela de Estrela de Belém. De fato, ela em alguns momentos ela estava se movendo e às vezes ela parava. Em alguns momentos ela era visível, em outros momentos não era visível. E também, né, quem pesquisou isso na época e trouxe um pouco de informação, na época que eu falo, muitos anos depois, né, teve um pesquisador no ano 800 depois de Cristo, um religioso. E outra coisa também, ela mudava de altitude, né, tinha hora que ela estava mais alta, hora mais baixa, visível, invisível, se movendo e parada, ou seja, difícil ser uma estrela, né? Com certeza. Difícil ser um cometa. Podemos dizer que era um objeto voador não identificado, né? E o engraçado desse enredo, dessa história, né? Que dizem que realmente aconteceu, no caso do Akhenaton, relata-se, né? Que foi o primeiro, a primeira pessoa que admitiu a existência de um único Deus, que era o que ele queria, né? Queria a existência de apenas um único Deus, porque até aquele momento o Egito tinha centenas e milhares de deuses e semideuses, né? Que são relatados na cultura daquele Egito antigo, né? Na história daquele Egito antigo. E ele não, ele queria apenas que existisse um único Deus. Então ele foi o primeiro monoteísta, ou seja, será, aí eu coloco mais um detalhezinho nessa história, né? Será que Moisés, que foi criado na corte, e tudo indica que foi mais ou menos naquela altura ali. Será que Moisés não trouxe essa ideia do Deus único ali daquele período que eles estiveram, entre aspas, cativos no Egito? Eu digo entre aspas, por quê? Será que eles só tiveram cativos ou eles estiveram num período de aprendizado? Interessante. Esse é o questionamento. Algo a se pensar, sem dúvida. Quer alguma outra coisa? Algum outro enfoque que você queira dar? Falar alguma coisa sobre o Egito? Retornando para Denderá, aquele templo onde tem o zodíaco, né? Onde tem a lâmpada de Denderá, ainda existe um corredor
existe uma escada de pedra, né, de mármore. Desculpa, só uma coisa. Você ainda está com aquele negócio sobre o zodíaco aí? Ou você tinha... Só ler rapidamente um texto ali, você vai comentar, concordar, discordar. Você quer abrir... o texto? É isso, é só aquele texto aqui que descreve o que é esse zodíaco. Dá licença. O que diz... Mostrar mais. Rapidamente você comenta, por favor. Sim. O zodíaco de Denderá, no templo de Hathor, o Hathor, foi construído por volta de 50 a.C., durante o período greco-romano do Egito. A idade do zodíaco é de cerca de 2.000 anos e é uma representação do céu noturno egípcio, com as posições dos planetas e estrelas da época. O templo de Hathor, em Denderá, onde o zodíaco está localizado, também remonta ao período greco-romano, entre 125 e 60 a.C. e 60 d.C. Ou seja, uma representação do céu noturno egípcio, é isso? Tudo indica que sim, né? Indica que sim. Tudo indica que sim. Agora, algo que aconteceu na história do Egito, esses templos muitas vezes foram construídos uns sobre os outros. Era comum isso acontecer. Imagina você chegar numa casa que, vamos dizer assim, uma casa que está um pouco destruída, ou de repente você ganhou uma grana, você fala assim, não, eu quero ampliar isso daqui no meu governo, né? Na minha casa eu estou com dinheiro, eu quero ampliar, mas eu quero fazer aqui porque isso aqui tem... vamos dizer, isso aqui tem muito valor para mim, né? E no caso dos templos, eles estavam assim, em pontos energéticos importantes dentro do Egito, né? É lógico que isso a gente não compreende ainda muito bem, né? A ciência não admite essas coisas, mas tudo indica que cada um desses templos no Egito, que eram vários, não é apenas 2 ou 3, são vários, tudo indica que cada um deles era utilizado para uma forma de aprendizado, né, dos sacerdotes, e provavelmente era, quem sabe, algum tipo de portal que abria uma determinada, sei lá, uma determinada energia. Esse é o meu modo de pensar. Tá certo? Esse é o meu modo de pensar. Então, quando você lê uma informação dessa, por exemplo, na internet, talvez esteja se referindo ao período que a gente chama de ptolomaico, né, que são os gregos, né, a partir de Alexandre o Grande, se eu não me engano, né, quando ele dominou ali o Egito, aí os gregos passaram a dominar também ali, e aquele velho questionamento, né? Agora eu vou ter que fazer uma crítica, né? Será que o grande conhecimento que a gente tem supostamente que veio da Grécia originalmente surgiu na Grécia? Ou Arquimedes, Aristóteles, né, Euclides, Pitágoras? Fazer um cursinho. Onde será que eles foram adquirir esse conhecimento? Ou caiu do nada na cabeça deles? É lógico que eles tiveram que aprender com alguém, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vontade. O Egito, eu acho que do planeta Terra inteiro, eu acho que é o local que tem mais arqueólogo, né? Ele é muito escalado, né? Eu creio que, com relação a essa informação que você passou, e é real, tá? E você reconstruir por ser alguma coisa que marque a sua vida, ou de ser histórico, ou de ser um tempo, que é um sobre o outro, né? Você tem alguma notícia com relação a esse tempo em específico? Por exemplo, no caso de Denderá, que a gente estava abordando, você vai encontrar uma escadaria em Denderá que ela está completamente derretida. A escadaria é derretida. Escadaria de pedra derretida. De pedra, de granito. Você passa por ela, você desce, né, dentro do templo. Aí eu olhei assim para baixo. Na época eu não entendi muito, né? Eu olhei assim, que engraçado, né? Parece que foi derretido, né? Aquilo. Só que quando eu fui pesquisar depois que eu estava aqui já no Brasil, que eu vi que exatamente aquilo ali só poderia ter sido derretido por uma, vamos dizer assim, uma caloria muito forte. Só que, por exemplo, naquele templo que está ali, não existe nenhuma, vamos dizer assim, nada que conste que houve um incêndio muito grande ali, tá certo? Ou seja, até dizem, né, eu já encontrei até informação, será que não foi, sei lá, uma explosão,
muito do tipo atômica que aconteceu naquele local ali? Ou, mas também já ouvi uma explicação que diz, será que o templo pegou fogo num determinado momento e depois reconstruíram em cima? Será que o incêndio é suficiente uma pedra? Mas de repente mesmo. Procura aí escadas de Sim, eu não sou especialista em superficial, assim, dentro de uma lógica, né? Para derreter uma pedra, né? Tem que ser, não é brincadeira. Né? Um vulcão, né? Tem que ser não sei se na nossa tecnologia, será que um maçarico muito forte, nosso de hoje em dia, né, ano 2025, um maçarico muito forte, derreteria uma pedra? Esse é um maçarico de copo. É uma coisa, mas assim, a gente esbarra, né, Braulio, mais uma vez na possibilidade de já naquela época existir uma tecnologia desconhecida, né? Pô, agora eu vou fazer vocês viajarem, né? Opa, você vai... Não, mas vocês vão viajar no filme. Pensei que você ia passar o meu Pix para você aí. O Pix ainda não dá. Você vai ajudar. Eu recomendo, mas isso é com relação a esse acontecimento específico. Eu recomendo o filme Alien vs Predador. Esse cenário, Alien vs Predador, que é um filme, né, de 15, 20 anos atrás, acho que de 20 anos atrás, todo o enredo acontece dentro de uma pirâmide, mas essa pirâmide está no Polo Norte ou no Polo Sul. Se eu não me engano, está no Polo Sul, essa pirâmide. E nesse filme, o Alien, eles soltaram uma baba, né? E o Predador, ele tinha o laser dele. E nesse enredo do filme, você vê uma batalha, exatamente uma batalha dentro de uma pirâmide. Mas só uma coisinha para a gente mostrar, essa escadaria aqui? Exatamente. Essa. Você faz a gentileza daí, tenta mostrar ali. Se alguém for pesquisar, joga aí o que na pesquisa? Escadarias de Denderá. Escadarias derretidas de Denderá vai aparecer. Escadarias de Denderá vai aparecer. Mais um mistério. Vai aparecer. Deixa eu só ver o nosso horário. Tem uma pergunta que eu estou aqui, deixa eu fazer agora para não esquecer. Quantos minutos ainda tem? Normalmente a gente termina aí 21h15, 21h20. Eu já estava planejando até meia-noite, cara. Não, você pode voltar. Posso mandar um abraço aqui? Voltar? Pode, claro, esteja à vontade. Esse abraço aqui vai para o pessoal lá do Eugênio de Mello, da Fundação L. Augusto de Souza Fundas, meus alunos do curso de desenvolvimento pessoal. E para todo mundo, né? Na verdade, todos os alunos que estão ali já passaram por mim e de vez em quando a gente aborda um pouquinho assuntos diferentes como esse. Por quê? Porque a cultura vem de todos os lados e a gente precisa conhecimento amplo, né? Em todas as áreas, né? Na verdade, você tira pontos dos alunos que não assistem mesmo. Não, eu sou bonzinho. Ô, Bruno, uma pergunta aqui que não quer calar, senão eu vou esquecer. Pode falar. Não deve calar. Tem algumas figuras lá daqueles painéis do Egito onde mostram pessoas com um crânio de formato diferente. Exatamente. Nesse caso é o faraó Akhenaton, como a gente citou. Se você for no museu do Cairo, né? Pelo menos em 2017 só existia um museu lá no principal no Cairo, que era na Praça Tahrir. Hoje em dia no Cairo tem 3 museus, mais 2 foram inaugurados. E nesse museu você vai encontrar, não sei em qual museu está nesse momento, talvez seja até no mesmo museu ainda, uma estátua do faraó Akhenaton, aliás, várias estátuas. E você vê ele com a cabeça alongada, né? Que alongamento aqui exatamente. Superior assim como você vê também, né, o filho dele, o Tutankhamon, né? Ele é retratado, né, em 3 dimensões com a cabeça alongada, né? O mesmo acontece de certa maneira com Nefertiti, né, que era a esposa, e eles é que deram início, né, supostamente à utilização daqueles falando vulgarmente chapéu, vai, eu sei que não é isso. Chapéus, né, o que está sobre a cabeça, né? E existe aquele questionamento, né? Será que era para esconder exatamente o tamanho da cabeça ou foi apenas, segundo a egiptologia, foi exatamente um determinado artista que resolveu retratar da maneira
que de repente ele se sentiu inspirado e o... Não, pera aí. Só para entender essa teoria. O cara tá lá desenhando, né, o artista da época, lá, esculpindo na parede, aí ele olha lá, vamos dizer, faz de conta que o faraó é nosso amigo Guilherme ali. Aí você olha, o Guilherme é faraó que tem o poder de vida, me corrija, você fala bobagem. O faraó que tem poder de vida e morte sobre mim, se eu fizer alguma coisa que o desagrade. Aí eu olho assim pro faraó Guilherme e falo, não gostei do formato do seu crânio, que é um formato muito normal. Eu vou pegar e vou fazer um formato um pouquinho diferente, alongado. Você consegue rapidamente fazer sem medo de errar, fazer um desenho do como é que está retratado o crânio? Não, então se não tiver coragem, vamos fazer. Aí não, a gente faz sem problema. Se for para ser esculhambado, não sei se tem meu bonito ou não para o nosso público. Artista plástico aqui, artista plástico. Você quer fazer? Posso fazer, sem problema. Vamos lá. Vou lembrar a época que como eles retratam aí o crânio da família real. Do faraó. Olha, primeiro eu vou fazer a do filho dele, que é o Tutankhamon. Você vai encontrar algo parecido com isso aqui. No caso do Tutankhamon, tá bom? Aqui o olhinho bonitinho dele, né? O narizinho aqui, tá certo? E esse é o Tutankhamon. Esse é Tut, rei Tut, tá bom? No caso da rainha, né? Nefertiti, você só encontra Nefertiti. Olha aqui, por favor. Com elmo, né? Olha aqui. Exatamente isso. Então aquele do meio ali que tá aqui, ó. Exatamente. Nossa, tá perfeito, ó. Eu fiz perfeito, ó. Perfeito. Esse então é retratado como sendo Tutankhamon, né? Exatamente isso. Então ele é retratado dessa maneira. Agora, por quê? Existem algumas culturas, os detratores dessa teoria, né, de que ele tinha uma origem biológica diferente, por isso esse crânio diferente. Eles dizem o seguinte, que é costume de alguns povos fazer uma deformação, né, artificial dos crânios, né? Pega a criança desde pequena e começa enfaixando a cabeça, etc. Tá. De fato, algumas culturas fazem isso, se eu não me engano, até nos dias de hoje. Agora, o que a gente acredita ser possível é que essas culturas estariam apenas fazendo uma imitação, né, de quem tinha, por algum motivo... Isso. Exatamente. Agora, será que eles se basearam em algo ou alguém que eles viram? Né? Porque os deuses, eles eram aqueles que apareciam geralmente do céu com um certo poder, né? De repente até com o celular talvez tenha sido o poder deles naquele momento, né? Parece incrível, mas eu acredito que sim, né? De repente aquele contato que eles tinham, o modo de transporte, quem sabe um helicóptero, e de repente você vê um daqueles seres e você diz, nossa, mas é Deus. Porque ele está vindo do céu. Está vindo do céu, tem um poder que eu não tenho. De repente eu quero que meu filho seja parecido com ele, né? Tem um meio de transporte que eu desconheço. Exatamente. Tem uma arma poderosíssima que eu não tenho. Aí a gente já vai parar na Arca da Aliança, né? Inclusive ter sido uma arma muito potente, muito poderosa, né? Se eu não estou enganado, tem uma questão que é o seguinte: quando você deforma artificialmente um crânio, o volume interno dele fica inalterado, ele muda apenas o formato. E diferente desses crânios, por exemplo, como tem algumas achados no Peru, né? O volume interno é bem superior. O que não seria explicado por uma, digamos, deformação provocada, digamos. Né? Correto. Essa foto são das Vimanas, né, lá na Índia, né? Supostamente veículos, né, que eram utilizados pelos imperadores, reis da Índia, né? E dizem até que foi utilizado em grandes batalhas na Índia. Existem descrições que parece perfeitamente sendo descrito uma guerra nuclear, né? Isso. Lá no Mahabharata, se não me engano, que é uma literatura da Índia, né? Lá dos Vedas, né? Agora, quem veio primeiro, o Egito ou a Índia? Bom questionamento, né?
Bom questionamento. Segundo o Espiritismo, Boa, aí já a abordagem pode, esteja à vontade, pode falar. Aí já vou buscar a literatura de Chico Xavier. Vamos lá, o grande Chico. Chico Xavier, no seu livro A Caminho da Luz, ele relata exatamente, né, da vinda de povos, né, da estrela da constelação de Cabra, né, conhecida como Capela. Né? Seriam os exilados, né? E são os exilados, né? Que depois virou livro do Edgar Armond nos anos 60, se eu não me engano, né? Que o Edgar Armond é aqui de Guaratinguetá e foi presidente da Federação Espírita de São Paulo, né? Se não me engano, ele foi presidente. E ele deve ter se baseado também um pouco no que o Chico Xavier falou, da vinda desses seres, né, que vieram colonizar o planeta Terra, né, que foram os indianos, os egípcios, o povo hebreu e, se não me engano, os arianos, né, que são os europeus. Aí, nessa altura, você pergunta, e o chinês? O chinês já estava aqui. O chinês já estava aqui, cara. Caramba. E você sabe que na literatura chinesa dizem que o faraó... desculpa, o faraó não. Imperador. O imperador, chamado Imperador Amarelo. Diz as lendas da China que o Imperador Amarelo, ele veio num dragão, na barriga de um dragão. Mas será que esse dragão não é um fusilístico? Dragão, mais uma vez, alguma coisa que voa, né? Alguma coisa que voa. Sempre o voo, né? Sempre o céu, vindo do céu, o voo e na barriga, ou seja, estava dentro, né? E o fogo do dragão sai da onde? Fala aí pra gente, Mauro. Boa. Da onde? Nos filmes sai da boca, né? Agora. Pode ser essa simbologia, ela, é importante a gente entender que para as pessoas da época que não tinham conhecimento de máquinas, eles tinham que criar alguma forma de descrever alguma coisa que eles não conheciam, né? Exatamente, né? Exatamente. Que talvez seja aquele detalhe, né, dos ufos de Ábidos, né? Sim. Ou seja, puxa vida, mas será que isso daqui, da onde que veio esse ser, né? E de repente pode ser que esteja retratado lá no caso de Ábidos. Agora, não tem como provar, né? Por enquanto a gente não tem como provar. Quem sabe, né? Vamos voltar agora pro Vaticano, né? Sim. Será que lá na Biblioteca do Vaticano não tem umas heranças lá de Alexandria, né? Da Biblioteca de Alexandria, guardadinho lá embaixo dos arquivos lá, né? Eu já comentei aqui no programa, vou comentar novamente, num evento ufológico, quando o saudoso Ademar Gevaer, falecido há alguns anos, editor da ótima revista UFO, ele perguntou no evento ufológico, né? Jogou a pergunta para a plateia: na opinião de vocês, em qual país, né, detém os maiores conhecimentos, os maiores segredos da ufologia? Aí mencionaram, né, Estados Unidos, Brasil, Rússia, né, que são países que têm muito conhecimento. A resposta dele foi não. Esses países têm muita coisa guardada em termos de informação, né, os governos desses países, mas principalmente o Vaticano tem, até porque o Vaticano tem representantes no mundo todo, né? Com certeza. Onde não há representante da Igreja Católica, né? Está na Europa, nas Américas, na África, na Ásia, todos esses países têm representantes, são pessoas, né, tirando algumas lamentáveis exceções, são pessoas que detêm ali uma confiança por parte da comunidade, né? Quem não tem um problema ou vê alguma coisa fora do normal não vai lá contar para o padre, né? Com certeza, né? E como foi uma grande cidade, Alexandria, tudo indica que o grupo romano, né, esteve ali naquele período, né, dominando o Egito e aquela região, e provavelmente os sacerdotes egípcios, romanos, porque nesse momento você já começa, você não sabe se são sacerdotes egípcios, se são romanos, mas afinal de contas, quem são, ou de repente já viraram católicos, né? A gente não sabe, né? Eu acredito particularmente que muito do que a gente vê hoje em dia de cerimonial na Igreja Católica, na verdade, veio do Egito, né? Por exemplo, em Luxor, né? Existem 2 templos fabulosos, que é o templo de Luxor e o templo de Karnak. E segundo a
a história do Egito, né? Algo real. Uma vez ao ano, a estátua de Amon-Ra saía exatamente de Karnak, né? E de barco e ia até Luxor, né? E era uma procissão, né? Era uma procissão que é exatamente o que a gente depois acabou herdando pela Igreja Católica. Isso existe. Né? Quando as pessoas, independente da fé da pessoa, que sempre tem que ser respeitada, mas existem as questões históricas. O que você falou é muito certo. Alguns costumes, algumas religiões, você vai ver, foram incorporadas de religiões pagãs, às vezes, né? E a pessoa, né, continua sendo algo sagrado para quem é daquela religião, mas o fator histórico não pode ser deixado de lado, né? Você mencionou os romanos, existem historiadores, né? Porque como é que funcionava? Os romanos iam para aquelas campanhas militares, né? Todo mundo sabe o quão grande foi o Império Romano, né? No seu auge, e eles levavam lá os historiadores que iam retratar as batalhas, tal, para a posteridade. E alguns deles retrataram objetos que foram vistos do céu, né? E aí, quer dizer, o que nessa época, né, alguns anos, 100, 200 anos antes de Cristo, ali, ou 100, 200 anos depois, o que existia que voava? Tirando os pássaros. Tirando os pássaros e algumas coisas, fenômenos atmosféricos, né? Eu pesquisei um pouco. Os primeiros balões foram criados pelo ser humano em torno de 1750. Na China podia ter alguma coisa anterior a isso, que a gente sabe a riqueza da cultura chinesa, sim, é possível, né? Mas aqui no Ocidente, não. E aí o que teve, eu apresentei uma palestra em Taubaté, não vou lembrar exatamente o ano, mas teve o exército romano ia entrar em batalha com outro reino, né? Não me recordo o nome, mas me recordo que esse outro reino, hoje em dia, ele fica uma área da Turquia. E aí, de repente, eles desistiram da batalha, porque surgiu lá um objeto voador misterioso que teria pousado. E aí, digamos que tirou o ânimo de ambos os exércitos. Vamos deixar a nossa briga para amanhã, porque hoje o negócio está meio estranho. E é claro, você vai ter as duas versões, né? Que seria apenas um meteorito que caiu, alguma coisa ali, mas você tem a versão do objeto voador não identificado que teria pousado ali, porque os filmes retratam bem isso, né? Os exércitos se posicionam, né? Deve ter o dia, horário, a não ser que tenha as invasões não previstas, que é pegar de surpresa, mas acho que também tinha as batalhas com dia e horário marcado, né? O pessoal se enfrentava lá, e é bem interessante, porque, por exemplo, né, fugindo um pouco do nosso assunto central, mas é sempre importante ampliar os conhecimentos, né? Por exemplo, aquelas tribos lá onde hoje em dia fica a Alemanha, eles iam para a batalha gritando muito, né? Era uma forma de pegar uma energia dos bárbaros, exato, de tentar intimidar o inimigo. Os romanos não, os romanos já tinham outra estratégia, a deles era o silêncio. Eles iam para a batalha bem compenetrados ali, porque eles tinham aquela organização formidável que eles tinham, tanto é que eles venciam exércitos, às vezes, muito mais numerosos que os deles, né? Então, o segredo deles era a organização e a estratégia deles era o silêncio, para ter aquela concentração ali para a batalha. Então, mas então é isso. E aí uma batalha dessa foi, digamos, adiada, né, por conta de possivelmente e isso é retratado por historiadores, né? Pesquisei para a palestra que eu apresentei em Taubaté faz alguns meses, eu levei lá o nome do historiador, inclusive ele não era romano, ele foi, digamos, adquiriu a cidadania romana pela cultura dele e tal, e foi lá, né? Foi lá retratar a batalha, acompanhar, e depois ele retratou esse pequeno episódio, né? De alguma coisa. Quero ler essa daí. Eu vou achar, tem em casa, eu passo para você, Bruno. Você sabe que a gente acabou não falando de Saqqara. Manda bala. Saqqara é a... É força de expressão, manda bala, hein? Não. Saqqara é aquela pirâmide de degraus, né? Que fica mais ou menos uns 30 quilômetros ali do Cairo, né? Ou seja, muito próximo.
E também é um passeio imperdível, né? E o que tem de interessante lá? E em Saqqara tem algo muito interessante que, por incrível que pareça, eu não vi, eu não sabia, só fiquei sabendo depois que eu voltei para o Brasil. Agora eu vou ser obrigado a ir lá só por causa disso. O Serapeum de Saqqara, que é exatamente embaixo da terra. Você encontra túneis, né? Você encontra túneis e tem mais ou menos 22 túmulos, e são túmulos assim de 40 toneladas de mármore, só que não tem como entrar naquelas cavernas, né? Naqueles túneis que fizeram, não tem como aquilo ter entrado. Aí se questiona até hoje, né? Mas como que aquilo entrou naquele ambiente, né? Desculpa, só para entender, eu estava pensando na pergunta aqui, eu confesso que eu dei uma fugida. Tem mármore lá? É isso? As estruturas de mármore não teriam como... Não teriam como entrar. São como se fossem túmulos de mais ou menos 4 metros por 2, né? 4 de comprimento por 2 por 2 de altura. Só que no local não tinha como entrar isso, né? Porque são cavernas. Entendi. Certo? Isso embaixo da terra, lá em Saqqara. E a egiptologia diz que eram túmulos em homenagem ao touro Apis, que era um deus também, um touro, né? Só que parece que, segundo as pesquisas, desses 22 túmulos, somente um realmente tinha ossos de um touro, o restante não. Ou seja, era algo vazio, né? Algo vazio, como se fosse uma caixa, né? Uma caixa de mármore vazia, só que extremamente pesada e cujo tamanho não era possível se acessar naquele local, né? Daqui a pouco a gente vai ter que terminar. Uma pergunta, tenta, por favor, responder o mais rápido que conseguir. Como é que eles faziam para trabalhar lá dentro dessas estruturas subterrâneas ou dentro das pirâmides a questão da iluminação? Você esteve lá dentro, não esteve? Eu lembro que você contou que teve que eu, um pouquinho mais alto que a média, eu teria dificuldade de entrar, você foi lá dentro. E aí você tem o problema da iluminação. Como eles fariam isso? Com tochas? Então, seria uma hipótese, né? Tá. Tochas, só que deixaria marcas provavelmente no local. Sim. Só que não se observa em nenhum ponto desses locais turísticos, né? Desses templos, marcas de fogo no teto, né? Por exemplo. Então sempre se questionam, né? Mas uma outra teoria seria a luz solar através de espelhos polidos de base de cobre. Também parece que ele, conforme passa de um espelho para outro, ele vai perdendo a intensidade, a luz. É algo assim que se questiona muito, né? Não tem como se provar. Agora, aí vem a questão da lâmpada. Pode ser uma hipótese, né? Se realmente era uma lâmpada. A lâmpada ali, para quem quiser pesquisar, qual era o mesmo nome? A lâmpada de Denderah. Denderah, começa com D. Denderah. Uma outra coisinha, rapidamente. Guilherme, nós temos mais quantos minutos, meu amigo? Mais 10 minutos. Então tá, vamos administrar esses 10 minutos. Eduardo, se você quiser aí dar seus pitacos, esteja à vontade. Estamos aprendendo. Estamos divertindo. Uma coisinha aí, não sei se você ia lembrar, mas eu lembrei agora. Aquele brinquedinho lá, aquele aviãozinho, aquele pássaro. Fala alguma coisa. O pássaro de Saqqara. Pássaro de Saqqara. Isso. Ele foi descoberto, se eu não me engano, em 1910, alguma coisa assim, numa escavação, né? Você consegue achar pra gente aí, Guilherme? Pássaro de Saqqara. Esse é o nome, pássaro de Saqqara. E o pássaro era de madeira, pequeno, mais ou menos 15 centímetros, né? Estava lá no museu. Foi colocado no Museu do Cairo, lá na Praça Tahrir, né? Ou seja, é uma figura, como se fosse um brinquedo que foi mostrado esculpido de madeira. Exatamente essa. Achavam simplesmente que era um pássaro e ponto final, né? Só que um pesquisador começou a observar e falou, mas isso... Tudo bem, tem uma cara de pássaro, tem um olhinho do pássaro. O exato é esse embaixo à direita aqui. As asas, a geometria, não parece ser um pássaro. Aí um estudioso, né, fez uma réplica exatamente igual e colocou num túnel de vento. Isso um pesquisador sério, né? Colocou no túnel de vento e ele passou a agir igualzinho um planador, exatamente como um planador. Certo? Aí ficou exatamente o questionamento. Afinal de contas, era um pássaro? Ou de repente alguém viu um planador e quis fazer igual? Certo?
A única coisa que faltou aí parece que foi o leme que fica atrás, para que realmente fosse um avião, certo? Mas visualmente você pensar, é um pássaro, né? Só que pela forma geométrica, tudo indica que o rabinho dele não é de pássaro. Não é de pássaro, exatamente. É muito mais de avião do que... Exatamente. Agora, tem aquele velho detalhe, né? Como que você vai representar algo que realmente era um avião, mas algo que de repente faça sentido para as pessoas? Um pássaro é algo que faz sentido, né? Algo que realmente justifica isso, né? Um pássaro. É bem interessante, né? O Egito todo tem essas coisinhas assim que nos chamam a atenção. Terra dos mistérios, podemos dizer. Muito interessante, hein? Isso porque a gente ainda não foi, e infelizmente hoje não vai dar mais. Bruno, uma outra pergunta que me surge agora, não sei se ocorreu, vamos dizer se a pessoa estiver no Egito, na época que você foi, hoje em dia, se a pessoa não falar das questões antigas do Egito, mas for abordar um egípcio e perguntar apenas sobre a questão ufológica, sobre a questão extraterrestre. Você tem ideia do que eles acham, qual a opinião deles? Esquecendo toda a parte histórica e a parte das estruturas. Falar apenas o seguinte, por exemplo, chegar para um egípcio de hoje em dia e falar, escuta, tem gente que acredita que existe disco voador que pousa na Terra trazendo pessoas de outra realidade, de outro planeta, de outra dimensão. Eu estou só complementando a pergunta. Considerando que lá o predominante é a religião muçulmana, o que será que eles, egípcios ou muçulmanos em geral, acham da questão ufológica? Ele vai dizer que... Eu acho, ele vai dizer que não, que tudo aquilo foi construído pelo... Não, mas eu volto a dizer, a minha pergunta é assim, vamos esquecer Egito então. Né? Sabemos que a religião muçulmana é muito grande e tem praticantes no mundo todo. Todo o norte da África, vários países da África, Ásia, etc. Eu não sei, se tiver alguém, né, com o máximo respeito, estou abordando a questão, alguém praticante da religião muçulmana, se puder nos responder o que os muçulmanos acham dessa questão, da possível presença extraterrestre no planeta. Eu particularmente não sei te dizer, porque eu não conheço a literatura do pessoal do grupo muçulmano, né, de Mohammed, né, Maomé. Não conheço a literatura. Quem sabe em algum trecho ali Maomé talvez tenha falado alguma coisa, quem sabe, né? Por exemplo, Jesus, a gente não pode negar, Jesus disse, né? Muitas são as moradas na casa de meu pai. Há 2000 anos atrás não faria muito sentido. A interpretação seria outra, né? Hoje em dia, quando você vê o James Webb, né, que é o grande telescópio, James Webb já nos mostrou que existem, eu até fiquei espantado, foi um cientista que falou trilhões de galáxias, não é bilhões, é trilhões já, ou seja, mas então a casa do pai realmente é muito rica. É um pouquinho maior do que a gente imaginava. Nossa Senhora! Tiquinho só, né? Aí a gente não pode nem pensar quem somos nós terráqueos, que a gente vai se sentir humilhado. Matematicamente é um pouco, né? Ilógico, né? Você ter, né? Você imagina, se são trilhões de galáxias, quantas estrelas? Nossa Senhora! E quantos planetas? Meu Deus! Né? É algo incrível, né? É algo incrível. Mas, como eu sempre digo, Jesus, eu acho que ele antecipou muita coisa, porque quando Jesus diz assim para os apóstolos, nem tudo vos posso revelar agora. Mas por que ele falou isso? Por quê? Porque eu acho que a ciência, naquele momento, não dava para ser explicada. Porque se Jesus tinha todo o conhecimento que realmente a gente acha que ele tinha, então ele também conhecia ciência, física, química, mas como que eu vou explicar para uma criança o que é a física, né? Como a gente encara hoje em dia, né? Ou seja, hoje em dia a gente fala, não, mas isso é normal, isso é possível, né? Esse celular aqui, quando eu assistia Star Trek nos anos 70 lá, né? Eu via o Dr. Spock falando com a nave e eu falava, pô, será que um dia a gente vai ter isso, né? Dr. Spock. Você lembra um pouco do Dr. Spock, né? Ele lembra um pouco do Dr. Spock. Certo? Então, mas eu fico pensando assim, mas
Hoje em dia, a tecnologia avançou tanto que talvez Jesus estivesse falando isso, ou seja, enquanto a humanidade estiver atrasada tecnologicamente, não dá para falar muita coisa. É inviável, né, tecnicamente. Então isso para mim me conforta, sabe? Eu sinto conforto nisso, né? Nessas palavras de Jesus. Você já percebeu que eu misturo um pouco ufologia com Egito e com Jesus? Não tem problema, na verdade, está tudo interligado, só, né? está tudo interligado, tudo faz parte. É o que a gente quer entender, né? O objetivo nosso, né? Até quando foi criado o programa aqui, já agradeci, vou agradecer de novo, né? O convite do amigo Guilherme aqui para fazer o programa. A ideia é essa, nós estamos atrás da verdade, né? Nós estamos querendo entender, né? A gente, ufologia investigativa em todas as áreas, né? Não pode, por isso que fica sempre aberto convite. Se pessoas de qualquer religião que quiser vir conversar, se quiser alguém vir falar, olha, não acredito nada disso, vocês estão falando bobagem, né? Desde que saiba, né, como são os nossos convidados até hoje, vem, senta, conversa, né, num clima aqui de amizade e de respeito, estão convidados, né? Quem for... exatamente, se tiver alguém que seja astrônomo, né, nós queremos aí entender o que não dá, o que assim, respeitosamente não vai dar para aceitar, mas vou saber conversar o seguinte: quando a noite oficial dos UFOs, que aconteceu em 86, quando ela completou 30 anos em 2016, se eu não errei na conta, parece que eu lembro um jornal local aqui, um astrônomo teria dito o seguinte, que aqueles pilotos lá do 19 de maio de 86, super experimentados, conhecedores do ofício deles e outras coisas, eles teriam se confundido e visto o planeta Vênus, sendo que oficialmente foram 21 objetos não identificados, né, fazendo aquelas manobras, tudo, né, e aí ele veio falar do planeta, aí também essa pessoa, não lembro o nome, todo respeito, mas assim, não, nós vamos discutir isso aí. Ele vai ter que falar o seguinte, que aqueles pilotos eram os... Perdão da palavra, é como se ele falasse assim, vocês pilotos são os cabeças de bagre. Como é que você vai desmentir o Osiris Silva? Exatamente, os radares, você vai desmentir alguém do gabarito, né, do comandante, do coronel Osiris, né, o fundador da Embraer, que foi presidente da Embraer, e na noite oficial dos UFOs, o comandante Osiris, ele estava vindo de Brasília, porque ele tinha ido aceitar oficialmente o convite do então presidente José Sarney para presidir a Embraer. Petrobras ou Embraer? Perdão, a Petrobras. Ele estava deixando... Perfeito, obrigado. Ele estava deixando a presidência da Embraer porque foi lá aceitar o convite para presidir a Petrobras. Olha a capacidade do cara. Olha a capacidade. Perdão de chamá-lo de cara, né? Um senhor já de idade avançada. Né? Até mencionaram né? Quem sabe trazê-lo aqui ao programa, né? Seria uma honra, né? Faz o convite ao vivo. Claro, Rodrigo, vamos lá. O programa. Nessa noite aí de 86, eu trabalhava como técnico de som e eu morava lá em São Paulo. Só não esquece de ficar perto do microfone. Eu morava em São Paulo. Eu me lembro, né, que eu tinha tomado uma cerveja, tinha usado algumas coisas, assim, algumas drogas meio ilícitas, né? Parabéns pela sinceridade. Não, eu não tenho vergonha, né? Perfeito. Passou, já era. Né? Acho que tudo na nossa vida, nós temos o nosso momento, nós temos as nossas experiências, elas têm que ser compartilhadas. É a sua vida. Porque pode dar força. É a minha. Perfeito. Perfeito. E eu estava olhando para o céu, eu estava em um bar, em um campo de futebol. São Paulo. Em São Paulo. E aí eu vi que tinha duas luzes paradas. Aí eu vi que uma se movimentou dessas luzes, né? E aí eu falei pro cara do bar, ele falou, tu é Vênus, o que você falou agora, não é Vênus, tal. Aí eu falei, seu Vênus está indo embora. Olha que frase legal, seu Vênus está indo embora. Aí, genial. Aquela noite eu não dormi, eu fiquei a noite inteira acordado, vendo objetos. E eu me lembro que no dia seguinte saiu um Fantástico, né? Sim. Fantástico. Perfeito. Sabe, Jornal Nacional. Outro jornal, saiu no Fantástico no Jornal Nacional, né? E eu falei assim, nossa, eu tava tão maluco assim, mas eu fiquei qualquer avião para mim, qualquer avião que passava para mim
já era um OVNI, né? Mas é interessante, né? Nessa mesma noite, né? Eu trabalhava como técnico de som, era normal eu sair, aí eu ia pro meu lazer, né? Na época. E foram 23, né? 23 objetos. 21, se não me engano, o número oficial é 21, mas assim, essa contagem não é exata, por quê? É o que foi, digamos, saiu no relatório oficial. Só que existiam objetos que não estavam um pouco afastados. Teve avistamento no Paraná, né? Parece que no Uruguai também viram alguma coisa, então quer dizer. Mas esse é o menor, tá? Esse que eu estou te falando é o menor. De todos. Perfeito. De todos. É interessante, tem uma frase, se não me engano, é do comandante Osíris, né, que quando perguntaram sobre a aparência do que ele viu, ele falou, parece uma estrela, mas estrela não aparece no radar. Ou seja, então ele fez questão de fazer esse complemento. Visualmente parecia uma estrela. Era à noite, aquela luz fortíssima, né? Mas só que, além da visão, digamos, com o olhar humano, aparecia no radar. E, obviamente, estrela não aparece no radar, né? Então, tem um cantor, deixa eu ver se eu lembro, Jorge Maltner. Nessa mesma noite, eu conversando com ele, aliás, ele contou isso num show, para testemunho, tá? Ele contou isso num show. E depois eu conversei com ele pessoalmente com relação a isso. Ele falou o seguinte, que ele estava na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, e tinha rasantes. E o barulho era esse. Olha só. Somente isso. Rasante. Ele falou, ele não dirige, né? Ele falou que não dirige porque tem as traumas dele lá, né? Mas é interessante, assim, sabe, que tudo, assim, acabou se coincidindo, né? Eu não conheci o Jorge Maltner na época, eu conheci ele, né, em uma turnê que foi feita lá na época eu trabalhava na Secretaria da Cultura. E num show ele falou isso, depois eu bati um papo com ele em particular. Legal. Então, a ufologia é fascinante, porque você vê, né, passados aí, né, agora quase 40 anos, né, ano que vem completa 40 anos da Noite Oficial dos UFOs, a gente ainda está descobrindo coisa nova. Né? Não é dizer, vamos conversar, porque não se sabe tudo, não se sabe. Não tenho certeza, mas parece que os aviões eles têm câmeras, né, na frente deles, ou seja, então é possível, a frente e embaixo, valeu, Guilherme, ou seja, é bem possível que existam imagens, né, desses objetos que jamais foram divulgadas, e o que nós pesquisadores, acho que o cidadão comum, né, gostaria de, por que não ver essas imagens? Com certeza. A grande pergunta, vão continuar escondendo até quando? Será que o povo não tem direito a saber? Né? Aí eu termino, já está no horário, né, Guilherme? Eu termino então com essa pergunta a todos nós, para nós mesmos, para as autoridades, para você que está em casa, para você que é católico, agora temos um novo Papa, né? Que Deus abençoe a trajetória dele. A pergunta é, nós não temos o direito de saber? Pessoal, estamos encerrando o nosso encontro ufológico. Braulio, obrigado, meu amigo. Edu, obrigado aí pela sua participação. E estaremos novamente na próxima quinta-feira. Que dia que cai? Hoje é 8, né? Hoje é 8? Dia 15? Dia 15. Então, dia 15 de maio estaremos novamente aqui com o nosso encontro ufológico. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado.